Bom dia a todos, a paz do Senhor, muito bom estarmos juntos nesse tempo nosso de escola bíblica, esse domingo que o Senhor tem nos concedido mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos para o Salmo de número 27, você pode abrir aí a sua Bíblia e nós vamos a esse Salmo em que nós vemos Davi demonstrando uma confiança total no Senhor. E é muito interessante, se você já leu esse salmo, mas se não leu, durante a leitura você talvez perceberá isso. Em alguns momentos nós temos a impressão de que Davi está falando sozinho. E parece que não é só impressão, ele está realmente conversando consigo mesmo, falando algumas coisas e ao mesmo tempo falando do desejo dele de estar na presença do Senhor e demonstrando sua total confiança no Senhor. Nós cremos que este é o grande desafio do Senhor para nós neste domingo. Por isso, convidamos você a juntos lermos Salmo de número 27. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler este Salmo de número 27. Assim diz o texto: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor ou a bondade do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por tua vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, somos agradecidos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E esta é mais uma manhã em que sentimos a presença do Senhor, as tuas misericórdias renovadas, e com certeza o Senhor que nos ama falará ao nosso coração por meio deste texto. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode dividi-lo ou propor uma divisão mais ou menos da seguinte maneira. Versículos 1 a 3, a gente encontra Davi falando o que o Senhor é para ele. Versículos 1 a 3, a primeira parte, Davi diz o que o Senhor é para ele. A segunda parte, versículos 4 até o 6, a gente encontra Davi falando aonde ele quer estar. Davi então diz onde ele deseja estar. Esta é a segunda parte. A terceira parte, versículos de 7 a 12, Davi clama ao Senhor por ajuda. Davi clama ao Senhor por ajuda, versículos de 7 a 12. E terminando de versículos 13 e 14, Davi fala consigo mesmo. Espera pelo Senhor.
Então, a última parte, versos 13 e 14, Davi fala consigo mesmo, espera pelo Senhor. Eu gosto muito de observar a maneira como Davi escrevia, e em alguns salmos a gente tem percebido isso, que o foco dele acaba sendo o clamor, porque ele está passando por uma dificuldade. Mas antes de derramar os seus pedidos a Deus, ele faz algumas considerações antes, que são muito importantes. E como já falamos em outro momento de escola bíblica, só essa estrutura já nos ensina muita coisa quando nós precisamos orar a Deus pedindo ajuda. Veja, ele está clamando ao Senhor, mas quando a gente observa, ao dividirmos o salmo em pontos, como a gente costuma chamar, só lá no terceiro momento é que Davi fala aquilo que ele deseja, ele pede ao Senhor. Mas antes disso, neste salmo em específico, ele fala o que o Senhor é para ele, e ele fala, olha, eu quero estar em determinado local. Para depois, então, ele dizer, Senhor, faça isso, me ensine aquilo, e assim por diante. Meu irmão, minha irmã, isso é algo assim que já nos leva a repensarmos a nossa forma de oração. Ao invés de simplesmente chegarmos e derramarmos aquele monte de pedidos, nós precisamos aprender com o salmista algumas coisas, de repente reconhecer quem Deus é, que é o primeiro ponto. E quando a gente olha para os primeiros versos, a gente descobre então Davi dizendo o que o Senhor é para ele. O que o Senhor é para ele? O Senhor é a luz, o Senhor é a salvação. E por isso ele enfatiza, de quem eu vou ter medo? Lá no Salmo 43, se você quiser abrir, Salmo 43, versículo 3, há ideia semelhante. Salmo 43, versículo 3. O salmista aí diz, envia tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Ele pede aqui a luz do Senhor. O Salmo 97, um pouquinho para frente, Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, verso 11. A luz brilha para o justo e a alegria para os de coração reto. A ideia que Davi está tentando transmitir aqui é a seguinte: o Senhor é a minha luz, é aquele que clareia o meu caminho. Na nossa linguagem hoje, é aquele que clareia a minha mente em meio aos problemas. E como a gente está estudando lá o Antigo Testamento, especificamente o livro de Levítico, a questão da luz, ela é muito marcante, tanto quanto quando o povo sai do Egito e caminha pelo deserto, a gente vai lembrar que durante a noite havia uma tocha de fogo, luz, indicando que há presença de Deus. Quando a gente vai, eles estão lá, especificamente no tabernáculo, uma das regras era manter as luzes do candelabro ou da menorá acesa, indicando a presença de Deus. Lembra lá no altar que tinha o fogo ficar aceso o tempo todo, indicando tanto a adoração contínua, como também a presença de Deus. Davi está dizendo aqui, o Senhor é a minha luz. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor é presente na minha vida. E aí, então, eu preciso temer alguém? Não, eu não temo. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre lá, olhando para João 8, versículo 12, que você também pode abrir aí na sua casa, João 8, verso 12. A gente descobre que alguém diz ser a luz. E no Novo Testamento, então, João 8,12, a gente descobre quem é que disse que é a luz. João 8, verso 12. Então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmista disse, o Senhor é a minha luz. A luz, a ideia da presença de Deus que esclarece, que ilumina, que mostra o caminho. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus diz, eu sou a luz. E quem andar comigo não vai se perder, vai ter a direção certa. Davi também afirma nesse começo aí que o Senhor é a sua força. Versículo 1 também. Ele é a força da minha vida. Aí ele fala, de quem eu terei medo?
A ideia é, o Senhor é a minha fortaleza. E em outros salmos tem essa mesma ideia. A ideia de que no Senhor eu estou seguro. Estou muito seguro. E lá em Israel, Davi necessariamente não estava pensando nisso, mas como ilustração, nós temos lá em Israel, ainda existem as ruínas de um local conhecido como Massada. Massada é uma fortaleza natural, é um planalto alto, está lá perto do Mar Morto, é um local alto que era de difícil acesso, tanto que Herodes resolveu construir o seu palácio e a sua fortaleza lá, porque era um local muito protegido. Para lá também, lá nos anos 70, quando houve a perseguição dos romanos contra os judeus, um grupo de judeus fugiu para lá. E eles aguentaram aproximadamente 2 anos resistindo o exército de Roma, porque o exército não conseguia chegar até lá em cima. Somente depois que eles, ao longo desse tempo, os romanos foram construindo lá uma rampa para depois conseguirem chegar até lá em cima. Tão seguro que era este local. E aí o final da história você pode pesquisar para saber o que aconteceu quando os romanos chegaram lá. Já compartilhamos aqui, mas você que não ouviu, de repente pode descobrir isso aí, vai ser muito bom para você pesquisar e estudar um pouquinho também. Mas o que acontece é que se este local que nós estamos usando como ilustração era seguro, era uma fortaleza, imagina o que é Deus. Davi está dizendo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. De tal forma que ele continua dizendo nos versículos seguintes, se os malfeitores, ou quando eles me cercaram, algumas versões traz os verbos no presente, mas a ideia talvez seja a experiência que ele viveu. Então, quando isso aconteceu, quando os meus malfeitores, os inimigos, vieram me destruir, quando eles me cercaram, sabe o que aconteceu? Eles tropeçaram e caíram. E aí ele vem para o presente, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não vou temerei, meu coração não vai temer, ainda que uma guerra se levante contra mim, eu ficarei ainda confiante. E quando Davi está dizendo isso, não é só, o que a gente pode dizer assim, não é só uma coisa que ele está falando sem ter experimentado. Quando a gente olha lá para 2 Samuel, 1 Samuel, na verdade, a gente vai encontrar aquele momento que Saul está perseguindo a Davi. E em um momento, Davi está indo com os seus homens por um lado da montanha e Saul está indo pelo outro lado e rapidamente Saul e o seu exército encontrariam com Davi e seus homens. O exército de Saul era muito mais poderoso. E Davi possivelmente não teria chance alguma. Mas o que Deus fez? Deus fez com que um mensageiro chegasse e lá e falasse assim, Saul, você precisa voltar porque está acontecendo tal e tal situação. E aí Saul então deixa de perseguir Davi e vai embora resolver a outra situação. Davi tinha a certeza que o Senhor era a luz dele, que o Senhor era a fortaleza dele e que no momento certo o Senhor traria a solução que ele precisava. Por isso ele afirma, eu não temerei, meu coração continuará confiante no Senhor. Aí a ideia, meus irmãos, é a gente pensar o que o Senhor tem sido para nós. O que é o Senhor na minha vida? O Senhor é simplesmente, digamos assim, uma religião no sentido de toda a estrutura denominacional que nós seguimos. O que é o Senhor para mim? É aquele a quem eu busco só quando eu preciso. O que é o Senhor para mim? É uma história que até agora está funcionando, mas de repente eu pulo para outro barco quando eu tenho a impressão de que parece que não é bem verdade assim. O que é o Senhor para nós? Tem um autor chamado Max Lucado, que eu gosto muito dele. Ele escreve em um dos seus livros que para alguns o Senhor, Cristo, assemelha como se fosse um galinho de arruda que se coloca, acho que é na orelha, ou também como aqueles chaveiros, pés de coelho, para ver se dá sorte, a ferradura na porta. Para muitas pessoas, Deus, o Senhor Jesus, são símbolos místicos. Mas para Davi, ele é a luz, ele é a salvação, ele é a força.
Ele é tudo. E aí fica para nós também essa ideia de que eu preciso reconhecer e, de fato, colocar em prática aquilo que o Senhor é na minha vida. Não posso mais seguir na dúvida. O Senhor é, e Ele é. E você precisa reconhecer que Ele é a luz, que Ele é a salvação e que Ele é a fortaleza. Davi tinha esse reconhecimento, tanto que o desejo dele era estar na presença do Senhor. Versículos de 4 até o 6 que nós lemos, ele diz que pede uma coisa ao Senhor e iria buscá-la. Não é só pedir e ficar esperando, no sentido de eu quero estar na presença do Senhor e eu vou buscar isso. E ele diz, eu pedi essa coisa ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E isso nos faz lembrar o final do Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias. A ideia do salmista não é estar na casa do Senhor, prédio físico. A ideia do salmista é estar na presença do Senhor, para poder, na presença do Senhor, tanto experimentar a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, mas acima de tudo ele diz, para contemplar a bondade do Senhor, contemplar o esplendor do Senhor, algumas versões também usa essa expressão, e poder meditar, poder, digamos assim, esfriar a cabeça diante ou em meio a tantas dificuldades. Eu quero estar na presença do Senhor. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente encontra o apóstolo Paulo, eu acho que é 2 Timóteo, abre aí a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo, neste capítulo, ele está falando assim, gente, eu estou velho. Não sabemos especificamente, parece que ele teve algum problema de saúde ali, já está velho, já imaginando assim, olha, eu vou morrer. Quando a gente chega no versículo 6, ele diz, né, já estou sendo derramado como oferta de libação. Em outras palavras, eu já estou quase morrendo. E aí então, ele vai fazer alguns pedidos, ele vai falar que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Aí lá no versículo 9 ele vai fazer um pedido para Timóteo, olha, vem visitar-me em breve, vem logo me ver, porque já sabe, eu vou morrer. Tá? Então, e aí ele vai falando sobre algumas pessoas, mas quando chega no versículo 13 ele faz um pedido muito interessante. Pensa bem, à beira da morte, já velho, olha o que Paulo pede. Quando vieres, versículo 13, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros. E aí vem a última nota, principalmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos. Talvez a sua versão diz outra coisa, mas o que Paulo está pedindo? Ele está pedindo os livros e ele está pedindo as cópias que ele tinha de textos do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, que antigamente eram, cada livro basicamente era um rolo, e alguns livros eram mais de um rolo, mais de um pergaminho. Já velho, próximo a morrer, alguns acreditam que ele tinha problema de visão, mesmo assim ele está pedindo o quê? Os livros para ler. E aí um bom recadinho para os nossos irmãos, que alguns já estão achando que já estão partindo dessa para melhor, né? Já acham, já cumpri tudo que eu precisava aqui, já estou quase para ir mesmo. Olha, mesmo que você esteja para ir, que falte 1, 2 dias, por favor, não deixe de investir tempo na leitura das Escrituras. Não deixe de estar na presença do Senhor. O que Paulo pediu lá para Timóteo foi, eu mesmo velho, próximo a morrer, quero continuar estando na presença do Senhor por meio da leitura da sua palavra, por meio da meditação, vida de oração, com a mente ligada no Senhor. O salmista falou, eu peço isso ao Senhor e vou buscar isso. Por quê? Porque no dia da adversidade, versículo 5 do Salmo 27, o Senhor vai me esconder, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor não vai permitir que estes inimigos se levantem contra mim e triunfem. No dia da adversidade, o Senhor vai
cuidar de mim. Por isso, o outro versículo diz, o que ele vai fazer? Eu vou oferecer sacrifícios de júbilo no tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quer dizer, eu vou celebrar o Senhor porque o meu desejo é estar na presença dele, e em estando na presença dele eu sou protegido, e sendo protegido não tenho mais nada a fazer do que louvar ao Senhor, que é o quê? É a luz da minha vida, é a minha salvação, é a minha fortaleza. Davi tem consciência de quem o Senhor é na vida dele, de quem o Senhor é, e aí ele diz, eu quero estar na presença de Deus. Se o Senhor é presente na minha vida, eu quero estar na presença do Senhor. De novo, lições preciosíssimas para nós. A gente conseguir entender a importância de estarmos próximos do Senhor e fazermos isto com as ferramentas que Ele nos dá. Quais são? Ele nos dá a sua palavra, a Bíblia, que é viva e eficaz, fala profundamente ao nosso coração. Salmo de número 19, nós descobrimos as várias coisas que a Bíblia faz na nossa vida. Salmo 119, descobrimos outras coisas que a Bíblia faz na nossa vida, o quanto que ela nos leva a conhecer cada vez mais o Senhor e experimentarmos dele, assim como também a outra ferramenta que o Senhor nos dá é o livre acesso a Ele por meio da oração, onde eu posso colocar as minhas situações diante dele, posso adorá-lo por aquilo que ele é, louvá-lo por aquilo que ele faz. E é isso que Davi está nos ensinando e é isso que a gente deve aprender e fazer, estar na presença de Deus, tendo a certeza que Ele vai nos fazer triunfar, como diz o versículo 6, sobre os nossos inimigos. Ele vai cuidar de nós. No final do versículo 5, ele diz que o Senhor vai elevá-lo sobre uma rocha. E aí me faz lembrar o Salmo de número 40, em que o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu quando clamei. E aí depois ele diz lá, me tirou de um lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Então eu e você, nosso desafio, gostoso desafio, ótimo desafio, é claro que não é fácil, mas eu preciso desejar e buscar estar na presença do Senhor sempre, o máximo que eu puder. E claro, como já dissemos, não é fácil, nem para necessariamente começar, a gente sabe da dificuldade que a gente encontra ou às vezes até cria para conseguir ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo, eu não enxergo direito, meu óculos está fraco, eu preciso comprar uma Bíblia de letra maior, então a gente fica nessa, né, e sempre adiando estar na presença do Senhor. Eu começo a orar, se eu oro de joelho, meu joelho dói, se eu oro em pé, a coluna dói, se eu oro sentado, eu não acho legal orar sentado, então a gente não ora, a gente fica arranjando situações. Olha, deseje estar na presença do Senhor e busque isso. Você vai ver o quanto é maravilhoso, e Davi descreve aí todas as coisas que o Senhor faz por ele estar vivendo na presença dele, as coisas que ele desfruta por estar na presença do Senhor. E aí sim, estando na presença do Senhor, o que ele vai fazer na presença do Senhor? Vai clamar. Versículo 7 a 12. Ele clama ao Senhor. Olha só, Senhor, ouve a minha voz, Senhor, compadece de mim, Senhor, responde-me. Basicamente ele fala estas coisas nos versículos que nós estamos vendo. E ele, de novo, aquilo que citamos no começo, parece que ele está falando sozinho. Ele está conversando consigo mesmo. Ele pede para o Senhor, olha, não esconda de mim o rosto, não me rejeites, não me entregues aos meus inimigos. Tudo isso Davi vai conversando com o Senhor, visto que ele está na presença do Senhor. Na presença de um Senhor que é presente. Lembra? Ele começou o Salmo, o Senhor é a luz, quer dizer, presente. E aí então ele vai para essa presença, ele aproveita dessa presença e agora ele está clamando ao Senhor. E uma coisa que ele diz de maneira muito bonita nesse salmo, talvez um versículo lindíssimo das Escrituras, é o versículo de 10, o versículo de número 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Muito parecido com Isaías 49, 15. Se você quiser abrir lá a sua Bíblia, Isaías 49, 15. Texto bem parecido. Isaías está levantando um questionamento, ou
Isaías está registrando algo que o Senhor falou ou questionou. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Em Isaías, levanta-se a questão: a mãe pode esquecer? No Salmo, o salmista diz: se o pai e a mãe abandonarem, se meu pai, se a minha mãe me abandonarem, eu não vou ficar desamparado, o Senhor me acolherá. Esta é uma figura lindíssima, e alguns entendem essa dor porque foram abandonados. Alguns experimentaram o abandono ou talvez do pai, ou da mãe, ou dos dois. Um abandono em que o pai foi embora de casa, a mãe foi embora de casa. Um abandono que, além de ter ido embora, sumiu no mapa, desapareceu. Alguns que até têm os pais ali perto, mas foram abandonados emocionalmente, deixados à própria sorte. São rejeitados, são ofendidos. Tendo noção, e aí eu estou falando do autor bíblico, do salmista, inspirado por Deus, tendo noção dessa dor, é que ele faz esta afirmação: se o pai, se a mãe abandonar, o Senhor me acolherá. Olha só, agora por que ele consegue ter essa convicção em meio à sua oração de pedido de ajuda? Como que ele consegue chegar a esta conclusão? Ele chega a essa conclusão, meus irmãos, eu acho que ele chega a essa conclusão porque ele desejou estar na presença do Senhor, morar na casa do Senhor, e buscou isso, e estava lá dentro. Foi o que aconteceu com o salmista, lá no, acho que é Salmo 73, em que ele questiona que parecia não estar valendo a pena seguir ao Senhor, porque ele olhava e os ímpios estavam se dando bem, enquanto ele que seguia não estava tendo uma vida melhor, de sucesso. Os outros pareciam estar melhor do que ele. Aí tem um momento que ele diz: até que entrei no santuário, e aí eu contemplei o fim daqueles homens. É quando a gente está na presença do Senhor que a gente consegue enxergar algumas coisas. É quando a gente está aos pés do Senhor que a gente reconhece, por Ele ser a nossa luz, a gente entende, vê as coisas com maior clareza. É só quando estamos na presença do Senhor que de fato essas coisas acontecem. Por isso, ele continua dizendo, versos seguintes, 11 e 12, ele pede para o Senhor ensiná-lo, pede para o Senhor guiá-lo, ele pede para o Senhor não entregá-lo à vontade dos seus inimigos, e ele diz tudo isso com toda a confiança de que o Senhor o ouve, de que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação, é a sua fortaleza. O Senhor é aquele que deseja que ele esteja diante dele, que Davi, o salmista, possa estar diante dele para contemplar a bondade dele, para meditar ali, experimentar a proteção, poder louvar ao Senhor, clamar ao Senhor. E eu e você, nós também podemos fazer as mesmas coisas. E mais do que isso, chegar à conclusão que Davi chegou na última parte aí do Salmo. Olha só versículos 13 e 14. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A confiança total que Davi tem no Senhor. Enquanto a gente tem muitas pessoas que parece que têm a fé no fracasso, Davi é o oposto. Ele é alguém que demonstra ser alguém com uma fé enorme, uma fé gigante. Davi não se deixa abater diante das dificuldades, mas ele, diante das dificuldades, confia no Senhor que é a sua luz, a sua salvação, confia no Senhor que é a sua fortaleza. Mais do que isso, ele se aproxima do Senhor, ele sempre está na presença do Senhor, experimentando a proteção do Senhor, a direção do Senhor, com a convicção de que mesmo que todos o abandonem, o Senhor o acolherá e cuidará dele. E é por isso que ele tem a certeza de que ele verá a bondade do Senhor. Eu gosto dessa expressão. Eu verei a bondade do Senhor. Ele não disse eu verei os problemas resolvidos. Eu verei a bondade do Senhor.
E parece meio bobeira isso, né? Mas na história a gente tem homens, se você lê sobre a história da igreja, você primeiro já passa pelos discípulos, que quase todos eles foram martirizados, decapitados, queimados no fogo, cerrados ao meio. Hebreus fala sobre isso. Você continuar a história da igreja, tem mulheres que foram colocadas para sentar em cima de chapas quentes, tiveram as unhas arrancadas, olhos vazados, os dentes arrancados. Se você olhar mais para frente, você vai ver homens que tiveram seus corpos enrolados em couro de animal ainda fresco e expostos ao sol, para que esse couro fosse apertando a ponto de estourar quebrar os ossos e esses ossos perfurarem os órgãos internos. Se você for olhar para a história, homens de fé, mulheres de fé sofreram horrores e ainda continuam sofrendo. Então a gente não pode pensar que a ação de Deus significa resolução do problema do jeito que eu quero. Mas eu preciso entender que independente do resultado que vier, se eu estiver na presença do Senhor, experimentando Ele como a luz, como a salvação, como a fortaleza, eu verei a bondade do Senhor. Independente da coisa dar certo, do resultado ser aquilo que eu estou querendo, aquilo que vai trazer alegria. E quantas vezes o resultado não é aquilo que eu gostaria que fosse. Mas mesmo assim, eu ainda posso ver o que é a bondade do Senhor. Por isso que Davi está dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor aonde? Aqui na terra, independente dos resultados visíveis na terra. Eu verei a bondade do Senhor. Lembra aqui agora de Estevão, lembra de Estevão? Final do capítulo 7 de Atos para o capítulo 8, o Estevão foi morto, foi apedrejado. E é interessante uma frasezinha que ele diz lá, eis que vejo os céus abertos. Acho que é isso, se eu não estou enganado, que ele fala lá em Atos, finalzinho de Atos, capítulo 7, e aí logo depois começa a perseguição dos judeus, né? Os cristãos começam a ser perseguidos, mas quando ele está sendo apedrejado, ele diz isso, estou vendo o céu aberto. Isaías falou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, talvez você vai ter um desfecho para uma situação que você está aguardando a solução, desfecho que não é o que você gostaria. Mas ainda assim você pode ver a bondade do Senhor. Por isso o salmista diz assim, para ele mesmo, versículo 14, espera pelo Senhor, ele está conversando com ele mesmo, espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, vamos lá, espera pois pelo Senhor. Eu acho que a gente está precisando conversar com a gente mesmo e dar umas animadas na gente mesmo. Não uma animada no sentido assim, um homem falando com um homem, mas um homem que está buscando a presença do Senhor, está contemplando a bondade do Senhor, está meditando no Senhor. Então fala para si mesmo, olha, anima-te, olha aí, espera pelo Senhor, fortaleça o teu coração, espera no Senhor. Esse salmo ele é maravilhoso, porque a gente encontra nesse salmo um homem animado. E animado por quê? Porque ele confia plenamente no Senhor. Ele confia totalmente no Senhor. E eu quero desafiar você a também confiar no Senhor. Saber que no Senhor você encontra acolhimento. Versículo 10. Se todos me abandonarem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. E o Senhor deseja acolher você como filho. Todos nós somos criaturas de Deus, assim nós entendemos, todos fomos criados por Deus. Mas nem todos são ainda filhos por adoção, porque filho por adoção é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então ele é recebido por Deus como filho por adoção. Deus quer acolher você. Basta que você diga sim para Ele, entregue o seu coração e passe a viver totalmente para Ele. Ao mesmo tempo, esse mesmo versículo serve para nós
como um motivo de confiança. Em meio a todas as situações que eu estou vivendo, mesmo que todos fujam, sigam, vão embora, como aconteceu quando Jesus foi preso, lembra disso? Todos foram embora, mas o Senhor o acolheu. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, tenha confiança total que o Senhor é presente, Ele cuida de você, Ele acolhe você e dará tudo aquilo que você realmente precisa, não necessariamente aquilo que você quer, mas em todos os momentos você poderá e com certeza verá a bondade do Senhor. Vamos orar para que nós possamos ter as mesmas atitudes que teve Davi e experimentar o que Davi experimentou. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, e fica o desafio para cada um de nós, para podermos fazer o que Davi fez e experimentarmos o que ele experimentou. O modelo dele é um modelo que o Senhor deixou registrado para que nós conhecêssemos e então, pelo poder do Teu Santo Espírito, pudéssemos seguir. Fala diretamente a cada coração, anima a cada um de nós, para que possamos viver essas verdades que aprendemos hoje. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.